Então, nas últimas aulas, nós estávamos vendo as regras para o cálculo de números de oxidação, né? Então, vamos apresentar mais alguns exemplos. Vamos pegar, por exemplo, você tem o elemento cromo. Vamos lá, o cromo é um metal, né? Tem lá, cromo. Cromo, substância simples, metal não oxidado, NOx, zero. Se você tiver, por exemplo, o íon cromo 2 mais, o NOx vai ser 2 mais. Se você tiver, digamos que existe esse óxido aqui, eu não tenho certeza, CrO2, eu não tenho certeza se esse óxido existe, mas vamos lá. Qual é o NOx do cromo? Bom, você não sabe, são 2 oxigênios, o NOx do oxigênio é menos 2, então aqui vezes menos 2, igual a zero. Por quê? Porque é um composto eletricamente neutro, não tem carga, né? Então x menos 4 igual a zero, x igual mais 4. E se você tiver, por exemplo, o íon, ou melhor, o cromato de potássio ou de sódio, por exemplo. Cromato de sódio, Cr2O4. Tem um doisinho aqui, são 2 sódios. Qual é o NOx do sódio? Lembra que o sódio é da família 1A, ou família 1, é um metal alcalino, NOx mais 1, né? Então você tem 2 sódios, né? O NOx do sódio é mais 1, o oxigênio é menos 2, o cromo você não sabe, chama de X, são 4 oxigênios vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio, e isto você vai igualar a zero, que é um composto eletricamente neutro. Então você vai ter 2 mais x menos 8 igual a zero. Logo, o x vai ser igual a mais 6. Da mesma forma, se você tiver aqui o íon cromato, CrO4, 2 menos. Isso aqui não é um íon simples, é um íon composto, digamos assim. Então você tem o cromo, que você vai chamar de x. São 4 oxigênios. O NOx do oxigênio é menos 2. Isso aqui você iguala a carga do íon, que é menos 2. Então, esse aqui também vai dar mais 6. Então, tanto no cromato de sódio como o cromato sozinho, o NOx do cromo tem que ser mais 6. Vamos ver outros exemplos. Se você tiver, por exemplo, dicromato de potássio, K2Cr2O7. Então, você tem 2 potássios. 2 mais... o cromo você não sabe, então você chama de X. Então, 2x mais 7 oxigênios, o NOx do oxigênio é menos 2, igual a zero. Então, 2 mais 2x, 7 vezes menos 2 dá menos 14, igual a zero. Menos 14 com mais 2 dá menos 12, então 2x igual a menos 12. X, então, vai ser, na verdade, 2... vamos voltar aqui, ó, deixa eu apagar aqui, fiz um pequeno atropelo aqui, ó. Você tem aqui, ó, 2 menos 14 dá menos 12. Então, 2x menos 12 igual a zero. Ou 2x igual a 12. Ou x igual a 12 sobre 2, que é igual a mais 6, que é o NOx aqui do cromo. E se você tiver o íon de cromato? Cr2O7, 2 menos. Com certeza vai ser o mesmo NOx, né? Porque é o mesmo íon ali do sal. Mas só para confirmar, você tem 2 cromos, você quer saber o NOx, X, né? Você não sabe. São 7 oxigênios, o NOx do oxigênio é menos 2. Isso você iguala a menos 2. Então, 2x menos 14 igual a menos 2. Ou 2x igual a menos 2 mais 14. Ou 2x igual a 12. Ou x igual a 12 sobre 2, que é igual a mais 6, conforme esperado, né? Se você tiver, por exemplo, ácido oxálico, H2C2O4, você sabe que o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2. O carbono, você não sabe. Então, você tem 2 hidrogênios, mais 2 carbonos, 4 oxigênios, o NOx do oxigênio é menos 2, então já vou pôr aqui menos 8, igual a zero. Ou você vai ter, então, 2x menos 6 igual a zero.
2x igual 6 sobre 2, e então o NOx, na verdade o x aqui, deixa eu fazer o seguinte, não vamos pular etapa alguma, né? Então, você tem aqui, então, 2x igual menos 6, ou x igual, menos 6 não, mais 6, porque ele passa para o outro lado, sinal de igualdade com sinal trocado. Mais 6 sobre 2 igual mais 3. Se você tiver o íon como é? Oxalato, né? C2O4, 2 menos, vai dar a mesma coisa, ó. Você tem 2 carbonos, você quer saber o NOx. O oxigênio, 4, o NOx do oxigênio é menos 2, 4 vezes menos 2 é menos 8. Você tem que igualar a soma à carga do íon, que é menos 2. E novamente o X vai dar mais 3. Vamos só ver mais alguns pequenos detalhes aqui. Tipo, você tem, por exemplo, o nitrogênio. Ó. Nitrogênio, NOx 0. Se você tiver, por exemplo, NO, pode calcular, o NOx vai ser mais 2. Se você tiver NO2, o NOx do nitrogênio vai ser mais 4. Se você tiver N2O, o NOx do nitrogênio vai ficar mais 1. Se você tiver o ácido nítrico, HNO3, vocês podem fazer isso como tarefa. Pode calcular, o NOx aqui vai dar mais 5. Se você tiver o íon nitrato, o NOx vai dar mais 5 também. Vou circular aqui os NOx para vocês não confundirem com cargas de íons. Independente de onde esteja o nitrato, o NOx do nitrogênio no nitrato sempre é mais 5. Tipo, você pode ter lá, por exemplo, nitrato de sódio, o NOx do nitrogênio aqui é mais 5. Pode checar, façam aí. Você pode ter nitrato de cálcio, o NOx do nitrogênio, mais 5 também. Qual é o NOx do cálcio? Faça a engenharia reversa da formulação do sal. Ó, você tem uma carga negativa do nitrato, então você tem aqui o cálcio como, olha só esse 2 aqui, mais 2. Se você tiver isso aqui, ó, BiNO3, 3. Novamente, o NOx do nitrogênio no nitrato é mais 5. E do bismuto, olha aqui, mais 3. Então é assim que a gente trabalha. E por fim, vamos falar do enxofre. Se você tiver isso aqui, enxofre S8, substância simples, NOx 0. Se você tiver, por exemplo, SO2, NOx mais 4, pode checar. Se você tiver SO3, NOx mais 6. Se você tiver H2, SO4, ácido sulfúrico, o NOx vai ser mais 6. Independente de onde esteja o sulfato, o NOx do enxofre é sempre mais 6. Você pode ter o sulfato, por exemplo, o sulfato de cobre, continua mais 6 o NOx do enxofre no sulfato. Qual que é o NOx do cobre? Ó, se o sulfato é 2 menos, o cobre só pode ser 2 mais. Você pode ter, por exemplo, Bi2, SO4, 3. NOx do enxofre no sulfato é mais 6. E do bismuto? Ó, faz a engenharia reversa do processo de formulação do sal. Mais 3. E sim, faltou falar do oxigênio. Oxigênio, ó, íon peróxido. Íon peróxido. Então você sabe, o NOx do oxigênio, regra geral, em compostos é menos 2. Mas há exceções, tipo O2, 2 menos. Qual a carga do oxigênio? Aqui você tem 2 oxigênios, igual isso aqui é menos 2, x igual menos 1. Então, no peróxido, onde é que você tem peróxido? Por exemplo, peróxido de hidrogênio, água oxigenada, peróxido de sódio, Na2O2 e vários outros. O NOx do oxigênio é... E, para terminar, no mundo das exceções, você tem o superóxido. Superóxido acho que seria O2 menos. Então, o NOx aqui, NOx do oxigênio superóxido vai ser menos 1,5. NOx fracionário. Onde é que a gente tem superóxido? Por exemplo, superóxido, deixa eu me lembrar aqui. Você pode ter superóxido de potássio, K2O4,
Você pode ter, sei lá, superóxido de estrôncio SR, O4 e assim por diante. Bom, acho que por essa aula já tá bom, né? Então até a próxima.